Olá e bem-vindo a mais um episódio de Fica Zen com a Kshar. Eu sou a Kshar e hoje trago uma convidada super especial com a qual vamos falar sobre várias coisas muito importantes. Ela é formada em comunicação e também em algumas terapias holísticas e vai nos explicar exatamente o que é então terapia holística e com quais é que ela trabalha e por aí vai, né? Antes disso, tá tudo bem? Tudo zen? Espero que sim. Então, esta nossa convidada é uma comunicadora de boca cheia, no melhor sentido, né? Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui Nereida Arroy, bem-vinda. Olá, Kshar, bem-vindos e bem-vindas a todos. Obrigada, Kshar, por este convite maravilhoso. Eu adoro-te, Kshar, adoro o teu trabalho. Adoro muito obrigada também. por estar aqui. Obrigado. Muito obrigada. Tudo bem contigo? Muito grata. Tudo bem. Tudo zen? Tudo zen. Muito bom. Então, Nereida, eu gostaria que te apresentasses um bocadinho para quem vai assistir e vai ouvir o nosso episódio. Quem és, como é que é um pouco da tua trajetória até trabalhar hoje com terapia holística, por favor. Ok. Bem, eu podia dizer muita coisa, mas eu vou tentar ser resumida. Fica à vontade. Pronto, então como tu já disseste, eu formei-me em comunicação, embora inicialmente o meu sonho era psicologia, mas depois por trajetórias da vida acabei por ver que comunicação tinha mais a ver comigo e hoje em dia realmente eu vejo que foi a melhor escolha. Fui para a comunicação, mas sempre tive este bichinho de querer ajudar as pessoas. E de onde é que isto veio? Veio exatamente porque eu, desde muito pequenina, sempre tive muitos questionamentos, muitas perguntas que nunca tiveram respostas. E eu descobri muito cedo que eu teria de ser a pessoa a encontrar essas respostas dentro de mim mesma e através da minha trajetória de vida. Então, este foi, eu diria que este foi então o ponto de partida de toda esta minha jornada de autoconhecimento e que me levou a tudo aquilo que eu fiz e que estou a fazer até hoje. Experiências traumáticas, dor, depressão, momentos em que eu não sabia o que fazer, não sabia quem era, não gostava de mim, olhava para o espelho, não gostava daquilo que via. Então tudo isto levou-me a tentar descobrir o que há para além disto, porque eu sempre senti que havia mais para além disto. Eu disse, não, a vida não pode ser só isto, a vida não pode ser só dor, a vida não pode ser só falta de autoestima, a vida não pode ser só sofrimento, tem que haver mais alguma coisa. O que há para além disto? Então foi isto que me levou. Então eu inicialmente comecei por ser autodidata, não é? Porque na altura que eu comecei esta minha jornada, que já foi há mais de 20 anos, não havia ninguém aqui em Moçambique. Eu sou moçambicana, nasci aqui, cresci aqui, estudei aqui, sempre a minha vida foi sempre aqui. E na altura não havia ninguém aqui que me pudesse dar respostas, nem a nível da família, amigos, terapeutas, não havia nada. Então o que é que eu comecei a fazer? Livros, né? Comecei a ler. Felizmente, pronto, eu costumo dizer, quando a gente procura, a gente encontra, né? Com certeza. Então eu comecei nessa busca e comecei a ir a livrarias, comecei a ir à internet, e à medida que eu fui lendo e fui me aprofundando, começaram também a surgir pessoas que já estavam também nesta área, que por acaso já estavam aqui em Moçambique e eu não sabia, porque na verdade já existe muita gente aqui em Moçambique, mas durante muito tempo esteve muito escondida, não é? Talvez porque ainda ninguém falava nestas coisas, das terapias, do autoconhecimento, do bem-estar, etc. Então foi um bocadinho isso, foi todas as minhas experiências como pessoa, todas as minhas dores, não é? Todas as minhas, enfim, crises existenciais que me levaram a onde eu estou hoje. Em termos da minha trajetória, muito rapidamente, sou formada em comunicação, tive quase 20 anos no mundo corporativo, trabalhei em várias empresas, trabalhei em bancos, em ONGs, trabalhei em empresas de setor privado e sou imensamente grata por essa experiência, porque ensinou-me, eu aprendi imenso no mundo corporativo, tudo o que eu aprendi estou a implementar hoje, como profissional, como terapeuta, como ser humano, e pronto, sou muito grata por essa trajetória, mas eu sempre soube que eu não iria ficar lá para sempre. Sim. Eu sempre soube que o mundo corporativo não era o meu mundo, embora tenha sido importante passar por lá. Então pronto, então é um bocadinho isto que me levou para aqui, para onde eu estou hoje. Hoje sou terapeuta, criei e fundei um centro holístico aqui em Maputo com a minha irmã, depois podemos falar mais tarde. Vamos falar, sim. E pronto, e lá nós divulgamos e promovemos mais as terapias holísticas e tudo que tem a ver com bem-estar, autoconhecimento e estar bem consigo próprio. Estar zen. Estar zen. Ótimo, ótimo. Só para pegar uma coisa que tu disseste, né?
quando estavas pronta, começaram a aparecer as pessoas que até algumas já estavam aqui, né? Acho que é um dizer muito... Acaba sendo um clichê no mundo do autoconhecimento, né? Quando o pupilo, o aluno, a aluna está pronta, o mestre aparece, né? E outra coisa que também me chamou a atenção é o fato de, por onde tu passaste, tu aproveitaste, colheste as coisas e até hoje utilizas, né? Então, para quem ouve, mesmo quem não está onde quer estar, saber que pode aproveitar algumas coisas, né? E o que está a fazer, o que está a viver, vai servir em algum momento, né? Muito bom. Então, eu lembro que conhecemos há vários anos, também através das conversas índicas. Isso. O nome Índica é a tua marca, acho que uma parte da tua identidade também, plataforma Índica, conversas índicas. Então, queria que falasses um bocadinho disso. De onde é que vem Índica? E depois, o que te levou a ter essas conversas índicas e depois a criar a plataforma Índica? Por gentileza. Obrigada. Olha, a Índica surgiu em 2011 e foi numa altura da minha vida em que eu tive, eu tive uma experiência muito traumática que depois, mais tarde, eu vim a descobrir que eu é que criei aquilo, é a tal coisa do autoconhecimento, não é? A gente tem muita a mania, a tendência de apontar os dedos e culpar os outros, não é? Eu estava no relacionamento, que foi um relacionamento muito importante para mim, ensinou-me bastante. Eu sou imensamente grata à pessoa com quem eu estive nessa altura, que me ensinou muito, que é o pai das minhas filhas, e tive imensas experiências traumáticas, mas que tinham muito a ver com a minha insegurança, que eu descobri depois, com a minha insegurança, com o facto de eu não gostar de mim, não confiar em mim mesmo e no meu potencial. E chegou um momento da minha vida em que eu estava a sofrer tanto, que eu perguntei a mim mesma, eu disse, ok, Nereida, é assim, das duas uma, ou tu suicidas-te de vez, ou matas-te, ou então tu mudas a tua vida, ok? E tu realmente, libertas de tudo isso, escolhe. É tipo, eu fiz esse ultimato a mim mesma. E nesse momento, eu sempre escolhi a vida. Eu sempre escolhi continuar. Eu nunca fui desistir, ok? Eu sou uma guerreira, sempre fui, acho que somos todos, não é? Cada um à sua maneira. Então, isso é que me levou a criar a Índica. E na altura, em 2011, eu participei no workshop Viver, não sei se já ouviste falar. Viver a Vida. Viver a Vida, exatamente. Aquele workshop foi, eu diria que assim, mudou a minha vida completamente. E quando eu saí daquele workshop, eu estava muito transformada em muitos aspectos. E foi aí que eu decidi, se eu consigo sentir esta transformação em mim, eu quero partilhar isto com o mundo. Então foi aí que nasceu a Índica. A Índica inicialmente nem era aquilo que é hoje. A Índica começou por ser um blog. Eu abri um blog, né, em que eu apenas queria partilhar as minhas experiências, escrever artigos, porque eu gosto muito de escrever. Por acaso já não escrevo muito bem. Escreve muito bem. Mas eu escrevo, obrigada. Eu por acaso escrevi muito na altura e é isso, aquela sede. Eu disse, não, eu tenho que partilhar isto com o mundo. Se eu estou a conseguir superar os meus medos, os meus bloqueios, eu tenho que partilhar. Então a Índica começou assim, como um blog. Só que entretanto aquilo foi crescendo porque eu comecei a receber feedbacks. Inicialmente até recebia mais feedbacks de fora, de pessoal de fora, do que daqui de Moçambique. Sim. Depois, mais tarde, o pessoal de Moçambique também começou a ter curiosidade e tal. Então, do blog, eu decidi então criar a revista Índica, né? Que é aquele site onde tem, e tu próprio, o Akshar também é um dos colunistas, tem lá artigos maravilhosos do Akshar. Então, eu comecei então a escrever, inicialmente sozinha, mas depois, passado acho que um ano, quase 2, eu disse, eu vou abrir esta plataforma para outros escritores, outros terapeutas, outras pessoas que estão nesta jornada. Foi aí que eu te convidei a ti, Akshar, convidei várias pessoas, a Tina Mocavel, enfim, várias outras, André Serra, enfim, pessoas que têm ali artigos muito interessantes. Então foi assim que surgiu a Índica. Depois, mais tarde, surgiu a loja Índica para vender artigos esotéricos, etc. E, ultimamente, o último produto que surgiu foi o Guia Índica, que é o Diretório de Terapeutas de Moçambique, que é onde as pessoas podem encontrar alguma informação sobre quem são os terapeutas em Moçambique, o que é que fazem, que terapias holísticas já existem em Moçambique. Então, isto foi a Índica, teve muito a ver com a minha própria trajetória de vida e jornada de vida, né? Portanto, a Índica é muito, sou muito eu, inicialmente fui muito eu, mas eu sinto que depois chegou uma altura que já deixou de ser eu, passou a ser a comunidade, né? Exato. E pronto, então foi um bocadinho assim que surgiu a Índica. Ótimo. Querias algo maior do que tu, né? E acho que é mais ou menos o nosso propósito, né? Estar aqui e servir ao coletivo também, né? Então, fantástico. Falaste agora das terapias holísticas, eu acho que algumas pessoas estão curiosas, né? Fizemos um grande desvio, porque era importante, né?
porque ouvir essa trajetória é tão inspirador também, que podemos falar ainda mais sobre isso. Mas agora, o que é terapia holística, para quem não sabe? Bem, é assim, a terapia holística, isto pode ter vários nomes. A gente diz terapia holística, faz parte daquilo que é chamada medicina natural ou a medicina integrativa, que surgiu muito antes da medicina convencional, que é aquela medicina que nós conhecemos, que é a medicina que é praticada nos hospitais, nas clínicas, e que as pessoas vão à faculdade de medicina para fazer o curso de medicina, etc. Exato. A medicina convencional existe há mais ou menos 200 anos, ou um bocadinho menos de 200 anos. A medicina natural, que é daí que advém todas ou quase todas as terapias, aquilo que se chama as terapias holísticas, não é? E talvez só acrescer para explicar este termo do holístico. Isso. O holístico vem de holos, que é um termo grego que significa o todo. É um tipo de terapia, um tipo de medicina que olha para o ser humano como um todo. Não é? Enquanto que a medicina convencional, que tem muita importância, e tem que ser dada a sua importância, Com certeza. olha para o ser humano mais a nível de máquina biológica, não é? Olha mais para o físico, sintomas físicos, etc. A terapia holística não. A terapia holística, quando uma pessoa chega a um terapeuta e diz: "Epá, eu ando com uma dor de cabeça há anos", na terapia convencional o médico vai dar um paracetamol e diz: "Toma um paracetamol, ou toma ibuprofeno ou whatever", Sim. e pronto. Yeah. O terapeuta começa a tentar perceber o historial de vida da pessoa, o que é que está a criar aquela dor de cabeça, não é? Portanto, para nós os terapeutas não nos interessa o sintoma, interessa-nos é a causa. Exato. O que é que está a causar o sintoma? Porque o sintoma é apenas um alarme que o nosso corpo físico está a dar. Mas interessa-nos é saber de onde é que vem aquele alarme. Okay? E quando a pessoa começa a contar a sua vida, o tipo de relacionamentos que tem, ou que teve, por exemplo, com o pai e mãe, o tipo de infância que teve, o tipo de padrões emocionais que a pessoa vem estado a alimentar durante a vida, nós começamos a perceber que, ok, esta é uma pessoa que tem um tipo de padrão emocional que leva, por exemplo, a ansiedade, leva facilmente a crises de pânico, leva facilmente a condições depressivas, ok? Então nós começamos a perceber que, ok, esta dor de cabeça provavelmente é derivada daqui. Sim. Então nós começamos a fazer um trabalho a nível emocional, e dependendo daquilo que a pessoa traz, pode ser a nível emocional, pode ser a nível energético ou mesmo a nível espiritual. Exato. Ou os três juntos. Exato. Porque o ser humano não é só este corpo físico, não é? E é isto que nós, em terapia holística, falamos e tentamos sempre educar as pessoas. Nós não somos só o nosso corpo. Nós não podemos só olhar para o nosso... porque temos uma dor no braço ou que temos uma comichão na pele. De onde é que isto vem? Exato. Ok, então a terapia holística olha para tudo isto. Portanto, a terapia holística é um tipo de terapia que já se faz há milhares de anos, desde que a humanidade é humanidade. E há várias formas de tu usares a terapia holística. Podes usar através das plantas. Tens, por exemplo, a fitoterapia, tens a medicina natural. Tu podes usar através dos aromas, tens aromaterapia, os óleos essenciais que são retirados das plantas. Podes usar através da homeopatia, podes usar através da naturopatia, que tem... Pronto, todos estes nomes que eu estou a dar são nomes de terapias holísticas, que são consideradas terapias holísticas. A naturopatia, que não olha só para a questão da nutrição ou da alimentação, mas olha para todo um conjunto de estilo de vida da pessoa. Exato. Que estilo de vida é que a pessoa tem, ok? Que tipo de biotipo é que a pessoa tem, porque cada um de nós tem um biotipo. Sim. Né? Nós somos seres, tu por exemplo, eu tenho sangue tipo A, tu podes ter, por exemplo, tipo O, logo isso faz de nós pessoas completamente diferentes. O tipo de alimentação que um tipo O tem de ter é diferente de um tipo A. Certo. O tipo de comportamento que a pessoa tem consoante o seu biotipo também difere. Portanto, nós em terapia holística olhamos para tudo isto e temos que olhar para tudo isto. Não temos como dissociar. Eu não posso simplesmente dar um medicamento a alguém. Então, pronto, terapia holística no geral é tudo isto e existe, por exemplo, só para acabar, Não, fica lá. a terapia ayurvédica, que é originária da Índica, existe há mais de 7.000 anos. É de onde deriva o yoga e todas as práticas ayurvédicas, não é? Sim. Depois tens por exemplo, a medicina tradicional chinesa, que vem da China, existe há mais de 5.000 anos. É de onde advém, por exemplo, práticas como o Qigong, o Tai Chi. Depois tens a própria medicina tradicional chinesa em si, que tem muitas componentes imensas. É um mundo de conhecimento e de terapias. Portanto,
Só para vocês verem, comparem 7.000 anos ou 5.000 anos com 200 anos, não é? Eu acho que isto já diz muita coisa, Exato. sem querer tirar, claro, a importância da medicina convencional. E olha que esses 5.000, 7.000 anos provavelmente é dos primeiros registros que nós temos. Exato. Porque antes disso as pessoas praticavam algum tipo de medicina, né? Saúde é em primeiro lugar. Então, o que nós temos como primeiros registros vem dessa altura, mais ou menos. Então, tu és uma enciclopédia total, assim, da questão holística. E falaste de várias coisas, e das quais mencionaste duas que eu sei que também são tuas especialidades. Falaste de óleos essenciais e falaste também do Qigong. Então, talvez começar pelo Qigong, já que também começa na questão física, já estamos a falar do corpo. Então, queria ouvir um pouquinho o que é o Qigong. O Qigong ou Qigong, não é? Pronto, isto depende, mas ambas são a mesma coisa. Pronto, o Qigong ou Qigong terapêutico, não é? Porque existem vários tipos de Qigong, isto é importante dizer. Mas o Qigong terapêutico é aquele que eu pratico e que eu ensino, e fui formada neste tipo de Qigong. É um dos ramos da medicina tradicional chinesa, e pronto, e faz parte de um conjunto de métodos e práticas terapêuticas derivadas mesmo da medicina tradicional chinesa. Então, o que o Qigong faz assim de forma muito simplificada? O Qigong é uma prática, embora seja, pronto, faça-se a nível físico, com o corpo, mas acaba por influenciar em tudo. O Qi ou Qi significa energia vital, ok? Que é a energia que nos mantém vivos, que nos mantém animados, que nos mantém, enfim, com força para a vida. Na Ayurveda chama-se prana, ok? É a mesma coisa. Qi, sim. Prana é a mesma coisa. E Kung significa trabalho. Então, Qigong significa trabalhar ou cultivar a energia. Então, quando nós praticamos o Qigong, o que é que nós estamos a fazer basicamente? Nós estamos a trabalhar usando o nosso corpo, nós estamos a devolver ao nosso corpo o movimento natural e orgânico que é natural do nosso corpo. Passa a redundância. Porquê? Porque nós estamos num momento da nossa vida em que nós levamos vidas muito sedentárias. Passamos muito tempo sentados, em frente ao computador, enfim, e isto cria muito stress e começa a criar bloqueios energéticos a nível do corpo humano. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Mas também não foi feito para velocidade sempre. Sim. Ok? E isto é só para fazer um parênteses. O conceito de movimento no Oriente é diferente aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente o movimento equivale a velocidade. No Oriente o movimento significa fluidez. Sim. E esta é a diferença. E é isto que nós ensinamos com o Qigong, Tai Chi, etc. Nós estamos em movimento, mas não precisamos estar a correr. Exato. Nem precisamos estar em velocidade. Mas o corpo precisa daquele movimento que é orgânico e é natural em si. Então todos os movimentos que são muito leves e são assim, feitos muito lentamente, nós estamos a devolver a saúde, estamos a devolver o fluir da energia, aonde a energia estiver bloqueada no nosso corpo. O Qigong devolve, e o Qigong tem vários isso. O Qigong é um mundo. Nós temos, com o Qigong nós podemos trabalhar, por exemplo, imagina que uma pessoa tem um problema no fígado. Nós sabemos que o fígado, por exemplo, eu gosto muito de falar no fígado, porque o fígado é um rei no nosso corpo. O fígado é responsável a nível físico para a desintoxicação do corpo, mas não é só desintoxicação de toxinas físicas, mas é desintoxicação de emoções. Também. No fígado é onde ficam armazenadas coisas como, quando está desequilibrado, raiva, inveja, frustração, ciúmes, todas aquelas emoções que nós tentamos fugir ou fingir que não temos, não é? Por exemplo, ninguém aceita que é invejoso, de vez em quando. Ninguém aceita que tem ciúmes. Sim. Mas todos nós temos isto. Nós somos seres humanos e faz parte de ser... Um dos episódios do podcast era sobre a função das emoções. Falávamos da função até da inveja e dos ciúmes. Exato. E toda emoção tem a sua função. Exato. Atenção, nós não podemos menosprezar. E não, ser invejoso é mau. Depende de como tu utilizas essa inveja. Exato. Ter raiva é mau, depende. Tu podes usar a raiva de uma forma muito criativa. Exato. E criar coisas belas. Os meus melhores textos, quando eu escrevia, foram feitos em momentos em que eu tinha raiva de alguém. Ou de uma situação. E foi aí que eu disse, não, eu vou pegar nesta raiva e vou colocá-la num texto.
e saem os melhores textos. Yeah. Portanto, tudo depende de como a gente usa. Isso. Lembraste-me agora que um dos textos que eu escrevi para a plataforma também era isso. Por que eu sinto raiva? E eu estava cheio de raiva no momento e saiu um poema quase assim, né? Mas, Não, é maravilhoso. É maravilhoso parentes. quando a gente percebe que tudo tem dois lados. Sim. Que as emoções negativas não têm que ser negativas dependendo de como a gente as utiliza. Exato. E o Qigong ensina isto. Então, então estava-te a dizer o fígado. Então, nós, por exemplo, quando trabalhamos com o fígado, tudo aquilo que origina aquelas emoções negativas e o desequilíbrio do fígado é devolvido a sua harmonia e o seu equilíbrio com o Qigong, ok? Porque, é como eu disse, tudo tem dois lados, não é? Nós, ao invés da raiva, podemos transmutar raiva para criatividade, por exemplo. Sim. Podemos transmutar, sei lá, ciúmes para autoconfiança. Podemos transmutar... Enfim, tudo tem dois lados. Então o Qigong devolve isto através... A pessoa fazer coisas assim muito leves, e é engraçado, porque eu tenho nas minhas aulas, há alunos que vêm pela primeira vez e vêm com aquela ideia que o Qigong é uma coisa muito levezinha, não tem nada e tal. Mas depois da aula, eles vêm ter comigo e dizem, puxa, Nereida, incrível, eu julguei que eu viesse aqui relaxar, mas isto não é para relaxar, isto é um trabalho tão intenso, que eu não imaginava. Então pronto, basicamente, e claro, e depois o Qigong, ele quase que te obriga a desacelerar, que é uma coisa que muitos de nós não conseguem fazer. Nós estamos sempre a correr e o Qigong diz, não, aqui, calma, respira, desacelera. Volta ao teu ritmo natural, que é movimento, mas não é correr. Então... E acho que é por isso que muita gente inicialmente não gosta de Qigong, porque o Qigong obriga-nos mesmo, para quem está habituado a fazer crossfit, correr, musculação, aquelas coisas típicas de ginásio, que é muito daqui do nosso ocidente, não é? E quando vai para o Qigong a pessoa sente uma diferença brutal e diz, não, mas isto aqui não é bem isto que eu estava à procura. Pois é, mas muitas vezes o que nós queremos não é o que nós precisamos. Às vezes o que tu precisas talvez é uma coisa como o Qigong, embora o que tu queiras é um crossfit. Sim. Então é assim, nós temos que começar a aprender a ouvir as nossas necessidades e não o nosso ego, não é? Então pronto, o Qigong ensina-nos tudo isso. E tudo isto que eu te estou a falar, a gente trabalha no Qigong de forma muito sutil, mas a gente trabalha. E claro, depois tem a questão do foco, da concentração, um enraizamento. Pessoas assim, por exemplo, muito dispersas. A dispersão tem a ver com um desequilíbrio no baço, porque o baço é o nosso órgão do centramento. Quando ele está equilibrado, nós somos pessoas focadas, concentradas, enraizadas, somos pessoas determinadas, temos objetivos muito bem desenhados e planificados, mas quando está disperso, nós somos pessoas que não sabemos onde é que vamos, não sabemos o que é que estamos aqui a fazer, fazemos uma coisa agora, de repente já distraímos, estamos a fazer outra. Isso significa que o nosso baço está desequilibrado. Sim. Então há exercícios de Qigong ou Qigong próprios para o baço. Por exemplo, pulmões quando está desequilibrado, gera tristeza. Por exemplo, pessoas que são asmáticas. A asma é uma doença que é derivada de um alimentar de tristeza de muitos anos. Mas de onde é que vem essa tristeza? Aí é que está, é preciso ver. Vem da infância, vem de uma situação traumática que a pessoa teve. Por exemplo, pessoas que não conseguiram exprimir as suas emoções, tiveram choro contido, não conseguiram falar, são muito propensas a ter asma. São muito propensas a ter alergias. Uma criança, por exemplo, que vive num ambiente em que os pais gritam muito, Sim. criticam muito, são muito violentas, esta criança provavelmente vai ter muitos problemas de pele, asmas, vai ter depressão, etc. Mas tudo isto derivado do ambiente em que ela está. Ou seja, o que eu quero dizer é isto, e aqui já estou a entrar para a metafísica da saúde, que também tem a ver com as terapias holísticas. Toda doença física tem origem emocional. Sim. E o Qigong trata muito estas questões psicossomáticas de forma muito sutil, ok? E pronto, e depois a metafísica da saúde também explica de outra maneira. Então, falaste do fígado, do baço e dos pulmões. Isso. Trabalham com um sistema de 5 órgãos? Não. Sim. Também trabalhamos os rins. Rins é medo. Medo. Quando, por exemplo, nós estamos numa situação em que estamos... o rins tem a ver com a nossa força vital, mas também tem a ver com a nossa sobrevivência. Tem a ver muito com a nossa energia sexual também, que é a nossa energia criativa. Portanto, quando questões como a nossa sobrevivência, a nossa criatividade, a nossa produtividade e o nosso poder interno estão postos em causa, os nossos rins ficam atacados. A questão da adrenalina também, né? Adrenalina, sim. As suprarrenais, que estão mesmo por cima
estão ligados aos rins, então quando estão sobrecarregadas nós começamos a ter problemas nos rins. Geralmente quando estamos em situações de muito medo, pessoas que têm muito síndrome de pânico, aqueles medos irracionais e não conseguem controlar, pessoas, por exemplo, que estão numa situação em que, por exemplo, estão com problemas financeiros muito grandes e sentem que pode chegar amanhã e eu não tenho que comer, não tenho que dar de comer à minha família, isso começa a atacar muito os rins. Então, sim, aí é preciso realmente ter um autocontrole muito grande e é por isso que técnicas como meditação, sim, e as terapias alternativas entram aqui para ajudar as pessoas a perceberem que tudo é passageiro. Sim. Tudo é passageiro. Nós podemos estar a passar um momento mau agora, mas se nós nos mantivermos focados, se nos mantivermos no nosso centro, nós vamos ter muito mais cabeça e energia para poder ultrapassar aquela situação. Isso, a tempestade sempre passa, não é? Exatamente, tudo passa, nada na vida é estático, sim, tudo está sempre a mudar. Então, E é o coração? O coração tem a ver com amor incondicional, alegria, generosidade, solidariedade. E quando está desequilibrado, esta energia, a pessoa torna-se cruel, torna-se maldosa, torna-se uma pessoa extremamente ácida, não é, com os outros, também. Muito ressentimento, muito rancor, ok? Então é preciso muito trabalhar com esta energia do coração, ok? Porque isto depois gera todos aqueles problemas do coração. O coração é o único órgão que não apanha o cancro, não é? Mas entretanto podes ter um ataque cardíaco, podes ter, enfim, problemas associados ao coração, acidentes vasculares, etc., AVCs, etc. Então é preciso trabalhar, e o Qigong também trabalha muito isto. E cada órgão também tem um som, não é? No Qigong também fazemos. E os sons são como os mantras, enquanto tu no yoga tens o Om, sim, tu no Qigong cada órgão tem um som, ok? Que pode ser dito em formato de mantra, ou mesmo só em som, com a boca, assim, com... Exatamente. Olha, eu sei um pouquinho de Qigong, Também já tive algumas aulas contigo, não é? Sim. Então é muito interessante. Vale a pena, pessoal, vale a pena. É muito interessante. Sim. E, por exemplo, mesmo para fazer limpezas energéticas, imagina que tu estiveste numa situação de extremo stress, estiveste a discutir com alguém, ou estiveste numa reunião com um cliente ou um chefe muito tenso, uma reunião muito tensa, e tu sentes que o teu corpo está todo dolorido e tenso por causa daquilo. O Qigong ajuda a fazer limpezas energéticas. Por exemplo, eu depois de cada massagem que dou, eu depois faço uma limpeza energética com as técnicas de Qigong, e é muito boa, e eu sinto-me automaticamente revitalizada. Sim. Então pronto, é muito poderoso. Fizeste mesmo a ponto, porque a minha próxima pergunta era, fala-nos um pouco sobre a massoterapia, porque tu és massoterapeuta e também especializada em óleos essenciais, não é? Um pouquinho sobre isso. Pronto, então, sim, eu sou certificada em massagem detox pelo INLI África, né? E entretanto, depois também fui-me formando noutras técnicas, e agora eu faço uma técnica de massagem, massoterapia, que é massagem, e incluo os óleos essenciais para potenciar tanto o efeito da massagem como dos próprios óleos essenciais. Porque os óleos essenciais são naturais, não é? São extraídos de várias partes da planta, pode ser da raiz, do caule, das folhas, das flores. Sim. E consoante o sítio da planta em que o óleo é extraído, ele tem um determinado tipo de aroma e um determinado também tipo de efeito no nosso organismo. Só para dar um exemplo, os óleos, por exemplo, que são extraídos da raiz, trabalham mais a nível do nosso centramento, o nosso enraizamento, o nosso foco. Os que são extraídos das flores são mais sutis, trabalham mais em termos de calma, leveza, por exemplo, lavanda. Lavanda é um óleo muito sutil, é extraído da parte mais sutil da planta, e pronto, e por aí vai. Então, nós ao aplicarmos, por exemplo, neste caso a massoterapia com os óleos, então a massagem em si já é terapêutica. Porquê? Porque nós temos aquela ideia de massagem desportiva, massagem não sei de quê. Para tirar peso. Exatamente. A massagem é terapêutica porquê? Porque só o simples facto de tocares a pessoa é terapêutico. Há muitas pessoas, por exemplo, que nunca foram tocadas. Ou se foram tocadas não foi com carinho, foi com violência. Exatamente. Quando a pessoa vem para uma sessão de massoterapia, automaticamente a pessoa relaxa. Porquê? Porque a pessoa está a beneficiar de um toque, que é um toque terapêutico, é um toque leve, é um toque... E depois, pronto, não só, é assim, as nossas emoções também ficam guardadas no nosso corpo. Exatamente. Isso é uma coisa também que as pessoas talvez não tenham noção, mas ficam guardadas no corpo. Então, eu quando passo a minha mão, eu não estou simplesmente a relaxar o teu músculo. Eu estou a trabalhar com as emoções que estão guardadas ali naquela parte do teu corpo. Sim. Não é? Então, a massoterapia trabalha isso tudo. Trabalha a nível muscular, sim, a nível físico, relaxa, mas também trabalha a nível de emoções que estão ali
paradas e bloqueadas para poder fluir. E com os óleos, naturalmente, como eu disse, cada óleo tem a sua função. Há óleos que atuam, por exemplo, a nível dos tecidos do corpo, há óleos que atuam a nível das emoções, há óleos que atuam a nível do sistema nervoso central, que controla as nossas emoções, e o próprio aroma do óleo também influencia no mood da pessoa, na disposição da pessoa. Portanto, todo aquele ambiente que é dado na massoterapia com os óleos é realmente terapêutico, por causa de tudo isto. Por causa do toque, como eu já falei, o toque da massagem, que toca músculos, mas também toca as emoções. Por causa dos óleos que atuam ao nível do corpo, mas também atuam ao nível do aroma, que vai diretamente para o nosso sistema nervoso central e que depois se espalha para todas as nossas células. Certo. Portanto, este é o efeito realmente da massoterapia com óleos essenciais. E qualquer massagem terapêutica, naturalmente, que tem um efeito terapêutico, tem um efeito muito poderoso. E eu até recomendo que as pessoas, se puderem, e sempre que for possível, que façam massagem com a frequência maior que conseguirem fazer. Porque quanto mais massagem a gente fizer, mais também a gente relaxa e mais a gente devolve o equilíbrio ao nosso corpo. Sim. Porque a massagem também é uma forma de devolver equilíbrio ao nosso corpo. Exato. Ok, não é só para relaxar como as pessoas pensam. Vou a uma massagem de relaxamento. Não é só para relaxar. É mesmo terapia. Eu gosto do fato de estamos a realçar a importância, né, de tudo que estamos a fazer, não é só para o corpo, mas também não exclui o corpo, né? Então o corpo também está no mesmo cesto, basicamente. O nosso corpo é o nosso templo, né? E nós temos que cuidar dele. Acabava de falar, um episódio passado falava mesmo sobre isso, sobre o corpo ser o nosso templo, os nossos sentidos, a questão de, a partir do corpo podemos vivenciar muito mais do que o próprio corpo proporciona, né? O corpo como uma porta de entrada só. Isso. E é isso, nesse ambiente da massagem também é isso, o toque acaba sendo ressignificado, né? O toque não precisa ser violento, não precisa ser erotizado, por exemplo, como as pessoas imaginam. Isso. Mas né? Falavas dos aromas, do toque, outros sentidos também, né? Acabam sendo envolvidos de alguma forma. Não, sem dúvida. Muito bom. Eu queria que falasses um pouquinho mais então sobre o teu centro. Foi este ano que foi fundado? Isso, o centro, nós abrimos o centro em fevereiro deste ano, o Mindful Wellness Center, que está localizado no museu, e é um centro holístico propriamente dito. O nosso foco é mesmo em atividades, não só de manutenção física, mas acima de tudo, restauração do equilíbrio emocional, as terapias, ok? Então nós temos um conjunto de atividades físicas como o Pilates, o Yoga, o Qigong, e agora vamos brevemente ter Tai Chi também, que trabalha sim a nível físico, mas também acaba por trabalhar todas estas áreas que eu já falei, não é? A nível emocional e energético, etc. Mesmo o Pilates, que muita gente pensa que é só físico, o Pilates trabalha muito a nível de saúde mental. É porque não existe nada que é só físico. Exatamente. Sabendo ou não sabendo, qualquer coisa que nós comemos não é só físico. Exatamente. Qualquer coisa que nós fazemos no corpo não é só físico. É isso que queremos passar também com mensagem. Exatamente. Então, tudo o que nós fazemos lá não atua só a nível físico, isso. E depois, para além destas atividades que são mais físicas, nós temos depois também as terapias propriamente ditas, temos hipnoterapia, temos PNL, temos Reiki. PNL é programação neurolinguística. Okay. Isso, para ressignificar traumas e bloqueios que a pessoa traz e perspectivas de vida limitantes e crenças limitantes que a pessoa tem. Então, o PNL ajuda muito nisso. Temos o Theta Healing e o Reiki, que são técnicas assim mais energéticas, mais sutis, mas que trabalham de forma muito profunda também com traumas e bloqueios que a pessoa traz, porque no fundo todos nós temos. Mesmo aquelas pessoas que pensam que são muito bem resolvidas, há sempre alguma coisa que têm para tratar, para curar. Então, e às vezes não se cura com coisas assim mais físicas, é preciso fazer coisas mais sutis, mais energéticas. É aí que entra o Reiki, o Theta Healing. Temos também temos as massagens, como eu já falei, né? Temos as massagens, como eu já falei, e brevemente vamos introduzir novas terapias, também mais energéticas, como é o caso da fitoterapia, o EFT, que é o Emotional Freedom Technique, que são técnicas de libertação emocional, que é uma técnica poderosíssima. Vamos ter homeopatia, vamos começar a trazer estas coisas e dar vida, reavivar estas coisas que ficaram escondidas e omitidas durante tanto tempo.
mas que é isto exatamente que devolve o nosso equilíbrio. Ótimo. Falaste de óleos essenciais, entre várias coisas, então eu queria que nos desse um cheirinho, uma meditação. Nesta temporada fazemos uma meditação colaborativa, em que nós dois co-conduzimos, co-facilitamos, sei lá como é que vou chamar. Então vou dar o ponto de partida, o pontapé de partida e depois continuamos, pode ser? Tá ótimo. Tá bom, então vamos lá meditar, vamos fechar os olhos e trazer toda a consciência para este momento, para este lugar e para este corpo. Nesta primeira fase não precisas fazer nada diferente, a não ser observar, testemunhar. Então passo a palavra a Nereida. Ok. Então mantendo a respiração sempre pelo nariz, inspirando pelas narinas e ao inspirar vamos enchendo o abdômen, a zona abdominal, e expirando também vamos contraindo o abdômen, ok? Então agora vou pedir que vocês esfreguem as mãos, ok? Vamos esfregar as mãos, vamos ativar a energia das mãos. As nossas mãos têm um poder energético e de cura muito grande, então este movimento ativa esta energia, ok? E agora vamos colocar as duas mãos, uma em cada olho, em cada parte da nossa face, ok? Vamos só sentir o quentinho das mãos, vamos deixar que este quentinho entre em cada célula do nosso rosto, relaxem os maxilares, relaxem a zona dos olhos, não contraiam os olhos, relaxem a testa, relaxem. Isso, agora levem as mãos para a garganta e vão esfregando as mãos, garganta abaixo até a zona abdominal, vão esfregando como se estivessem a limpar alguma coisa, ok? Voltem a garganta, esfrega, vai baixando, sempre a respirar pelo nariz. Mais uma vez, vai, e vamos parar com as duas mãos por baixo do umbigo, ok? As mulheres coloquem primeiro a mão direita e depois a mão esquerda por cima. A mão direita simboliza a energia yang, masculina, e a mão esquerda simboliza a energia feminina, yin. E os homens façam o contrário, coloquem a mão esquerda primeiro e a mão direita por cima, para equilibrar estas duas energias, o yin e o yang. Continuem a respirar. Sintam todo o vosso corpo leve, ombros leves, tudo leve. Isso. Obrigada. Uau, muito bom. Agora voltamos. Estás um pouco mais zen? Tô. Eu estou com certeza. Muito bom. Obrigada. Obrigado pela técnica também. Vou aplicar cada vez mais. Então, Nereida, queres falar alguma coisa mais? Alguma dica que talvez não tenhas mencionado? O que as pessoas podem fazer? Pequenas ações, pequenas dicas que funcionem para ti, para que as pessoas fiquem um pouquinho mais zen no dia a dia. Bem, podia dizer muita coisa, mas é assim, talvez, é assim, nós estamos a atravessar assim momentos muito desafiantes para a humanidade. E mais do que nunca é requerido de nós que nós realmente treinemos o autocontrolo e a confiança. Mas a confiança não é só autoconfiança, mas é confiar mesmo no universo, confiar no processo que está a acontecer. Muitas mudanças estão a ser feitas, muitos de nós não estão a compreender o que é que está a acontecer, e eu compreendo isso, e sejam gentis convosco. Vocês não precisam de compreender tudo,
mas confiem que tudo o que está a acontecer é para o bem. Tudo isto, seja crise económica, financeira, seja escassez disto, seja escassez daquilo, conflitos políticos, sociais, etc. Tudo o que está a acontecer para um propósito maior, que é a limpeza de coisas que já não servem à humanidade. E todos nós podemos ter aqui um papel ativo. E o papel ativo com o qual nós não precisamos de mudar o mundo, nós só precisamos de trabalhar connosco. Tudo aquilo que nós queremos ver mudado no mundo, vamos fazer connosco. Se nós queremos mais paz para o mundo, vamos começar a trazer mais paz para nós, mais paz para nossas famílias, as pessoas com quem lidamos. Se nós queremos mais harmonia, queremos mais entendimento, vamos começar a trazer isso para nós. Vamos julgar menos, porque nós não sabemos o que é que as pessoas estão a passar, nós não sabemos o que é que está a acontecer com a vida das pessoas. Nós podemos às vezes olhar para alguém e pensar que a pessoa está muito bem, mas nós não sabemos. A pessoa pode estar a sofrer muito. Então vamos começar a ser mais gentis com os outros e connosco. Vamos julgar menos, vamos apontar menos os dedos e vamos tomar a responsabilização da nossa vida. E mudando a nós mesmos, aquilo que está à nossa volta vai começar a mudar também. E vocês acreditam, eu estou a falar por experiência própria. Isto não é utopia, não é coisas transcendentais que não têm nada a ver com o físico. Isto é vida real que eu estou a falar. Quando nós mudamos a nós mesmos, o mundo à nossa volta começa a mudar. Portanto, o meu conselho é esse. Cuidem de vocês, cuidem da vossa saúde mental. Quando precisarem de ajuda, peçam ajuda, ok? Procurem grupos de apoio, procurem centros holísticos, procurem aquilo que vocês precisarem, ou procurem simplesmente um amigo, uma amiga para falar, ok? Mas não se escondam, não alimentem coisas más, ok? Porque o mundo já está cheio de coisas que precisam de ser limpas, então vamos limpar em nós aquilo que precisa de ser limpo no mundo. Então é assim, fiquem bem, fiquem zen. E a Akshar, uma vez mais, muito obrigada. Obrigado. Antes, temos um pequeno ritual de Nereida, só para terminar. Tens alguma obra que tu recomendas? Claro que assim, os livros não têm todas as respostas, mas talvez seja um bom lugar para começar ou para continuar para algumas pessoas. Isso. Um livro, um vídeo, alguma coisa. Então, um livro que mudou assim, a minha vida também foi um livro da Louise Hay, que se chama Você Pode Curar o Seu Corpo. E tudo isto que eu falei aqui, metafísica da saúde, a origem emocional das doenças, tudo isso é explicado nesse livro. E ela é uma pessoa que teve imensas situações complicadas na vida. Ela foi abusada sexualmente mais do que uma vez, sofreu abuso psicológico, todo tipo de abuso que tu possas imaginar ela sofreu, desenvolveu cancro, ok? Mas ela, só com afirmações positivas e só com este método que ela ensina no livro dela, ela conseguiu curar-se. Exato. Ela não precisou de medicamentos, não precisou de hospital. Claro que inicialmente sim, mas depois ela afastou-se disso e começou mais a apostar nas terapias. Ela tinha um cancro que era considerado terminal, até que ela conseguiu reverter a situação. Exatamente. E o cancro dela foi derivado da raiva que ela acumulou por causa das situações que ela passou. Sim. Porque o cancro é isso, o cancro é ressentimento e raiva guardados durante muito tempo. Então ela ensina. Então esse livro é Louise Hay, Você Pode Curar o Seu Corpo. Vamos deixar na descrição do episódio também. Eu recomendo que todo mundo leia esse livro, todo mundo mesmo, sem exceção. Vídeos, filmes, é assim, podia recomendar muitos, mas um vídeo que a mim me tocou muito e eu ainda estou à espera da segunda season, a segunda temporada do vídeo, que é Avatar. Sim. Não sei se já viste. Eu tenho muita vergonha de dizer que nunca assisti o filme do Avatar. Não tenhas vergonha, não, porque já me disseram as melhores maravilhas desse filme. É meu DPC, trabalho para casa. Isso é assim, para muita gente que vê aquele filme pode pensar que aquilo é apenas ficção científica ou fantasia, mas é preciso perceber, para além das entrelinhas, qual é a mensagem do vídeo. É preciso perceber qual é a mensagem do vídeo para gostar do vídeo, do filme, aliás. Então, eu recomendo muito Avatar. Vejam o primeiro filme e vejam o segundo que vai sair já, ainda este ano. Então, vejam e tentem perceber qual é a mensagem que aquilo tenta transmitir. A mensagem é tão simples quanto esta. Voltarmos às nossas origens, voltarmos a respeitar aquilo que é a nossa origem, a nossa natureza. Voltarmos a respeitar a natureza, os animais, e respeitando isso nós estamos a respeitar a nós mesmos. Ou seja, voltarmos a valorizar a vida tal como ela é.
Então é isso basicamente que o Avatar tenta explicar, ok? Uau! Conversa muito gostosa, Nereida. Obrigado mesmo. Obrigada. Então, foi super bom. É mesmo a parte dos agradecimentos, em primeiro lugar, para ti, por teres vindo aqui, por teres partilhado tanta sabedoria, que olhem, isto aqui deve ser menos de 1% do que ela sabe, que ela faz. Então procurem pela Nereida, procurem pelo Mindful Wellness Center e investiguem, estudem, leiam, assistam, por favor. Outro agradecimento é para o In on the Track, pela música que acompanha este episódio, e também ao estúdio ER Fitness Shop, que tem nos disponibilizado este espaço para a gravação do nosso podcast. Se tiveres perguntas ou comentários para mim ou para a Nereida, manda um e-mail, por favor, para anandakshar222@gmail.com e vou responder na primeira oportunidade. Até lá, fica bem, fica zen. Até lá. Obrigada. Obrigado, Nereida. Obrigada. Tchau.